Esperando o pessoal entrar aí. Vamos entrar nesse domingão. Já são 11 horas e 57 minutos. E vamos ver. Será que o povo já tá almoçando uma hora dessa? É dia de domingo, eu costumo tomar café mais tarde, almoçar mais tarde. E estar fazendo algumas coisas. E aí quando eu venho almoçar também é lá para as 2, 3 horas da tarde. O domingão é sempre assim, mais tranquilo, né? Mais tranquilo. É você que foi entrando aí, vai deixando um comentário aí de onde você me assiste. Pra gente estar interagindo é muito bom quando vocês interagem. Fica Cleuber Tavares, já vi aqui. Jonas Paz, Deus abençoe vocês. Então, o domingo é um dia assim mais tranquilo, mais relaxado. E aí hoje eu achei interessante trazer um comentário acerca do Ministério do Trabalho, que foi o assunto da semana, né? De não existir mais o Ministério do Trabalho. E aí tem muita gente dizendo que o trabalhador vai estar perdendo seus direitos e não vai ter ninguém para brigar por eles e tal. E aí, infelizmente, mas a grande maioria mesmo, não entendem absolutamente nada de como funciona o governo, de como funciona as coisas em nosso país. Uma das coisas que eu acho muito interessante quando a gente parte para a questão do governo controlar, o governo dar os direitos, a gente parte para uma estatização daquilo que na verdade as pessoas têm o seu direito. E aí, vendo algumas experiências de vida em relação a isto, nós temos algumas coisas bastante interessantes, como por exemplo, o trabalhador tem os seus direitos, beleza, show de bola. Mas ele, por exemplo, não tem o direito de trabalhar, por exemplo, 14, 15 horas por dia se ele quiser. O trabalhador não tem o direito de trabalhar 12, 13, 14 horas por dia se ele quiser. Não é se for forçado, não. Estou dizendo se ele quiser. Ele não pode trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Mas eu pergunto a vocês, o empresário pode trabalhar 10, 12, 13, 14 horas por dia? O empregado não pode. Eu estou falando é que ele mesmo não pode. Então eu lhe pergunto, que direito é esse que tira o direito da pessoa de escolher, de decidir o que quer fazer? Que direito é esse? Ele não pode fazer isso. Por exemplo, ele não pode vender 2 férias consecutivas. Ele não pode vender. E aí eu pergunto, quando é que o empresário tira férias? Porque aí você pode dizer, não, porque o meu patrão, quem sabe o seu patrão seja muito bem de vida. Quem sabe o seu patrão tenha um negócio aí de vento em polpa. Mas vamos partir para a grande maioria, para aquele que tem um carrinho de cachorro-quente, para aquele que tem uma bodega, para aquele que tem uma vendinha, para aquele que tem um barzinho, enfim. Vamos para esses que são a grande massa de empresários que tem no Brasil. Quando eles tiraram férias? Quando eles puderam parar de trabalhar? E aí a gente começa a ver a disparidade que o governo coloca em nós cidadãos. Em nós cidadãos. Eu, particularmente, trabalho desde os 16 anos. Nos 16 anos eu já pegava uma figurinzinha que eu tinha e saía vendendo macarrão. Na época meu pai tinha uma fábrica de macarrão e aí eu saía vendendo mesmo sem habilitação. Eu sei que é errado, mas eu precisava ganhar o meu dinheiro. Então eu saía ali vendendo macarrão e café nas cidades aqui circunvizinhas e fazia uma região aí de um raio de 100 quilômetros e ganhava o meu dinheiro. Posteriormente passei a comercializar perfumes também
E aí saí com 18 anos, aí comecei, andava de moto pra cima e pra baixo, buscando revendedoras e tal, aquele negócio todo. Assim foi a minha vida, desde os 16 anos que eu venho nessa luta. E eu não sei o que é tirar férias. E eu não morri por causa disso. E dependendo da época da minha vida, tem época que eu trabalho 22 horas, 20 horas, tendo que dormir pouco para poder concretizar os meus sonhos, as minhas vontades, os meus desejos. E dentro dessa realidade é que a gente precisa entender que isso são decisões próprias. São decisões próprias. Que as pessoas, elas tenham o direito de poder fazer o que quiserem, não serem impedidas. Então, quando a gente vê um Ministério do Trabalho sendo fechado, a gente logo percebe que vê se eu convido o meu amigo aqui de Portugal. Pode entrar aí, meu amigo, para a gente comentar aí. Você que está em Portugal podia dar uma palhinha aí como é que funciona o negócio por aí. Será que pode entrar, meu amigo Micaías? Tô esperando, ver se ele aceita lá. Meu amigo Micaías está em Portugal, por exemplo. Eu gostaria de saber como é a questão trabalhista lá em Portugal. Será que ele pode fazer um comentário aí conosco? Vamos ver aí como é, se é igual ao Brasil, se é diferente, por que é que ele está lá, enfim. São coisas interessantes. Será que ele pode entrar aí conosco ao vivo? Tô aguardando. É o meu amigo Micaías. Olá! Bom dia, Brasil! Aqui é boa. Não, Boa tarde já, aqui. né? Aí já é. Oi? Boa tarde já. 4 horas aí de diferença, né? 3 horas, diminui uma. Aqui É. em Portugal, quando chega no período de inverno, diminui 1 hora. Então, diferença do Brasil é 4 horas, só que como começou o inverno aqui, ficam só 3 horas. Mas vamos para frente. Continue seu comentário que eu quero ver se eu Mas me eu, encaixo no seu comentário. eu queria ouvir como é a questão trabalhista aí em Portugal, porque a gente tá falando aqui de Ministério do Trabalho que está sendo fechado aí por Jair Bolsonaro e tem muita gente reclamando aqui, porque não sei o que, eu tô falando que aqui nós não temos o direito de trabalhar mais do que 8 horas. O trabalhador não tem condição de trabalhar mais do que 8 horas, porque o Ministério do Trabalho não deixa. Como é aí? Rapaz, eu não posso lhe dar uma informação a nível de país português, até porque eu estou com pouco tempo aqui. Eu posso falar em um aspecto mais futurista, né? Uma coisa mais muito por cima, não é? Uhum. Agora, quando se fala em trabalho e mão de obra, aqui em Portugal, na zona onde eu estou, tem muito trabalho. Tem muito trabalho, não é? Quem tem coragem, tem disponibilidade, quem tem esse foco como tem o trabalhador, o nordestino, não é? Que somos, É graças a isso Deus aí. que somos nordestino. Pode falar o que quiser, abrindo aqui um parênteses, pode falar o que quiser, mas nordestino, como diz aí, é caba macho, sim senhor, não é? Tem coragem para trabalhar em tudo. Ou seja, aquele subemprego, não é? Que algumas pessoas não gostam. Agora, quando se fala nas leis trabalhistas aqui, o negócio, até onde eu sei, aqui é sério. Aqui o trabalhador é tratado como trabalhador. Uhum. Aqui o contratante, o patrão, ele tem que fazer o seu papel de patrão. Porque, senão, como diz aí no Brasil, a coisa pega pro lado dele. Em contrapartida, aí no Brasil, a gente sofre essa situação do patrão, do contratante, agir com o trabalhador, com o profissional, uma forma ilegal, né? Eu não posso opinar sobre as leis trabalhistas aqui, até porque isso eu ainda estou a pesquisar, a sondar. Gostaria muito de saber para me poder ajudar nessa live aí, não é? Mas Mas aí eu vamos digo o lá. seguinte, você trabalhando aí, você tem carteira assinada,
você está trabalhando Espera aí só um pouquinho, espera só um embaixo. pouquinho. Ligaram aqui um barulho e romperam, só um pouquinho. O pessoal que está nos assistindo aí, Micaías está em Portugal, certo? Ele está aí nos dando a honra de fazer um comentário lá de Portugal, Pronto. terra Vamos que ele lá, vamos de está novo. hoje trabalhando, vivendo lá, né? E tá gostando aí, né, Micaías? Lembra dessa nossa marca aí? Eita, gostei, hein? É, nossa marca, né? Conheço esse cara que fez essa marca aí, rapaz. Pois é, tá de camisa azul. Muito feliz de Pois você bem, estar aqui em usando ela, Portugal não viu? funciona como carteira assinada e que foi a sua pergunta anterior antes de a gente romper com o nosso último comentário. Aqui que eu trabalho é com contratos, Uhum. né? E eu conheço só dois tipos de contrato. Existe mais, Micaías? Existe. Existe o contrato incerto e aquele contrato é, a longo prazo. Eles usam outro termo aqui, não é? Que esse não existe carteira assinada, é contrato. É contrato. Uhum. E aí você paga a segurança social nesse contrato, que seria o nosso INSS, não é? Aí no Brasil, existe os descontos certinho e tal. É tudo aqui, quando se fala nesse aspecto é, trabalhistas, direitos trabalhistas, aqui o negócio é bem sério. Mas aí eu lhe pergunto, se você quiser hoje trabalhar aí tipo 10 horas por dia, você pode? 12 horas por dia, você pode? Eu vou ficar te devendo essa informação. Eu poderia ser muito imaturo em dizer para Uhum. você, pode, porque que os caras vão remunerar. Aqui não pode. Eu não posso, eu não posso fazer esse comentário porque eu não tenho essa informação. Por exemplo, nos Estados Unidos, a quantidade de horas trabalhadas por dia não depende exclusivamente do patrão, mas sim do funcionário. Ele é quem Sim, escolhe sim. quantas horas por dia ele quer trabalhar. Então ele é livre para dizer quantas horas ele vai trabalhar. É por isso que eu pergunto aí em Tá. Portugal, porque Portugal tem algumas coisas muito semelhantes ao Brasil, né? Sim, sim, sim. Uma coisa que eu lembrei, que isso aí eu sei de causa. Aqui Uhum, existem os contratos, e todo contrato tem está em suas cláusulas lá, é, valor, carga horária, e que aqui uhum, são 40 horas, 8 horas trabalhadas diária. uhum, Micaías, pode trabalhar mais horas? Eu acredito que sim, que já prestei serviço para uma empresa aqui com contrato indefinido, aquele contrato que tem um prazo, que era de 1 ano e 2 meses, e que eu ficava, às vezes, 10 horas, 11 horas no trabalho, e eu era remunerado por isso. uhum, E eu perguntava ao patrão se não tinha problema. Ele falou que não. Bem, é o que ele me dizia, não é? Não sei se uhum, isso, na sua essência, na sua verdade, acontece. Mas aqui é 40 horas trabalhado, 40 horas, né? uhum. Semanais, que É, seriam 8 horas por dia. Então eu estava comentando aqui que no Brasil se tem visto muito nas redes sociais o pessoal reclamando da fechada do Ministério do Trabalho e eu estou dizendo que o governo mais atrapalha do que ajuda com com esses ditos direitos dos trabalhadores. Eu ontem comentava com um amigo meu, com o irmão Júnior Baz, não sei se ele tá online aí, se ele tiver, ele vai dar um oi aí pra gente. É, eu dizia que quando você vai demitir aqui um funcionário, por exemplo, você paga uma multa por estar demitindo um funcionário. E isso, o que é que isso acarreta? Por exemplo, quando o meu irmão estava com um restaurante, ele tinha que passar 2, 3, 4 meses com um funcionário que estava lhe dando prejuízo, porque ele não estava tendo condições financeiras de demitir esse funcionário. Porque ele tinha que colocar nessa rescisão essa multa que ele tinha que pagar. Então veja, ele tinha que suportar o funcionário por mais tempo para poder fazer caixa, para poder colocar para fora esse funcionário. Então veja que coisa interessante. É um absurdo, mas é o que a gente vê no dia a dia. É o que a gente vê no dia a dia. Isso é fato. Então são coisas que o governo mais atrapalha do que ajuda. E eu dizia uma coisa interessante. Nós que somos empresários, nós podemos ou não perder os nossos
clientes? Isso é uma pergunta que você está a fazer? Sim, sim, sim. Você é patrão e aí Eu está sou perguntando. empresário e eu tenho os meus clientes. Eu posso ou não perder esses clientes? Claro, claro, com certeza. Alguém me assegura de eu não perdê-los? Não, de hipótese alguma. Você O pode que é que me perder. assegura? Por alguma situação você pode perder, né? Se um Ou, exemplo, diga. se você for um empresário no ramo hoteleiro ou no setor de restaurante ou restauração, como chamam aqui, tem alguns fatores que você pode perder o seu cliente. Por exemplo, um cliente fiel. Você serve muito bem, você tem um garçom muito bem, você tem um comi muito bem, você tem uma comida muito boa, e por alguma situação ou por alguém, falo de pessoa, Uhum. começa a fugir o curso daquele padrão ótimo, primeira, excelência. Aí aquele cliente que era fiel, que fez uma cartela fidelidade que toda semana estava lá no seu estabelecimento, passa a ir mais, alguma coisa no meio do curso ou no meio do percurso o impossibilitou de ir. Ou o garçom tratou mal, ou a comida não foi agradável. Ah, eu vou experimentar outro lugar, porque eu já percebi que não tem. Então isso é um dos fatores. E existem outros fatores também, né? E que você não pode fugir dessa realidade. Isso é uma realidade que pode acontecer. Eu disse, baseado nisso que você está dizendo aí, eu disse que assim como nós, empresários, não temos nada que nos assegure de não perdermos o nosso cliente. E isso acarreta que nós temos que tratar bem o cliente, nós temos que dar o melhor de nós ao cliente para não perdê-lo. Assim também deve ser para o funcionário, porque o funcionário tem a empresa que ele trabalha como cliente dele. É quem traz Claro, lucro para ele, não é claro. verdade? E aí Se eu me nisso, permite, eu pode tenho uma falar. observação a fazer. Na minha vida de trabalho, de profissional, eu sempre eu levo isso até mesmo nas entrevistas. Eu digo para o contratante ou para o RH ou para o setor pessoal que se nós vivemos como uma sociedade boa, e eu digo contratante e contratado, você aposta em mim e eu aposto em você como patrão, nós vamos viver em positividade sempre. Ou Uhum. seja, se você confia em mim, eu confio em você. Se você não quer me passar a perna, se eu não vou passar a perna em você. Se existe um elo de amizade, um elo de honestidade, meu amigo, não tem como se acabar. Agora, eu não sei se os internautas, quando for ver este comentário, não sei se você vai lançar isso nas redes ou vai ficar só aqui entre nós, vai concordar com o meu ponto de vista. Ou com o seu, não sei. Né? Todo mundo tem direito de opinar. E quem não gostar, me perdoe. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade livre de opiniões. E as redes sociais hoje estão aí. Se eu falar que não gosto de cor laranja, para não falar uma outra cor, vai dizer que eu sou um homofóbico e tudo mais. Enfim, É. eu sempre digo, para concluir a minha fala, que se existe uma certa sinceridade, se eu estendo a minha mão para ser um bom funcionário, eu espero que a empresa que está a me contratar, ou o patrão, ou o empresário, faça a mesma coisa comigo. Seja honesto, seja um cara legal, ande na mesma via que eu estou a andar. Por exemplo, é muito simples. Horário, cumprir o horário. Dia do ordenado, seja honesto no seu ordenado. Ah, gostaria que você ficasse um pouquinho a mais. Posso ficar. Ah, gostaria de sair um pouco cedo para resolver um problema pessoal. Positivo. Então existe esse vínculo. E aí eu quero ver, irmão Cleito, para essa empresa não dar certo. Quero ver. Vai criar-se um vínculo de líder e liderança. E aí o cara não é mais o patrão, agora ele é um bom líder, um bom parceiro, um bom amigo. E aí o negócio vai até Deus sabe quando, né? Não, é justamente isso que eu trouxe à tona. É se a empresa ela tem que tomar cuidado, ela tem que tomar conta, ela tem que servir bem o seu cliente, da mesma forma, o funcionário deve ter a empresa como seu cliente. Porque uma Claro. das coisas que eu digo que o Ministério do Trabalho faz de errado, por exemplo, é de assegurar aquela pessoa que, por exemplo, não está tratando bem a empresa que trabalha. Pois é. Então, isso, de certa forma, atrapalha.
Porque o funcionário acha que o patrão tem por obrigação de continuar com ele. E aí começa a tratar o negócio de uma maneira que não é assim. É a mesma coisa do cliente. Se a gente acha que o cliente é nosso, se a gente nunca vai perder, a gente vai tratar de qualquer jeito, termina que a gente perde ele. Então tem que ser sempre o melhor. Sempre o melhor. O que é que eu posso fazer melhor para cativar o meu cliente? O que é que eu posso fazer melhor para estar sempre com os meus lucros, né, em dias? Agora, por exemplo, final do ano, eu não tenho por obrigação, mas os clientes vão e fazem as confraternizações deles e simplesmente eles chegam para mim e dizem, Cleito, desenrola aí um brinde, desenrola aí um dinheiro aí para eu premiar os meus funcionários. E o cara termina não gastando nada, entendeu? E eu vou dizer que não, ele passou o ano inteiro me dando lucro. O que custa eu compartilhar com ele daquilo que ele pode estar cativando os funcionários dele a produzir melhor? Entendeu? Então, tem gente que às vezes reclama por causa de uma coisa que acontece e esquece que o ano todo esteve sempre naquela parceria. Entendi, entendi. Positivo. Concordo com o senhor totalmente. Totalmente. Então, Você são teve essas uma coisas, gama. essas Desculpa. coisas que eu costumo dizer, essas coisas que eu costumo dizer é justamente que, infelizmente, por conta de se ter tantos direitos aqui no Brasil, é que os brasileiros acham que qualquer coisa que possa mudar é tirando os direitos do brasileiro. E aí esquecem que aqueles que saem daqui, por exemplo, para outro país, para a Europa, para os Estados Unidos, vão lá trabalhar clandestinamente, terminam que ganham muito mais dinheiro do que quem trabalha aqui com os ditos direitos. Com os ditos direitos. E aí eu pergunto, o que é melhor? É o dinheiro ou o direito? Eu, particularmente, prefiro o dinheiro. E você? Essa é chamada mola propulsora, né? Não é verdade? Ou não? Com certeza. Se não tiver essa mola, ninguém tem os seus objetivos alcançados, ou pelo menos, estabelecidos, né? Uhum. Sem dinheiro eu não tenho direitos, e sem direitos eu não consigo dinheiro. Sei lá, parece um. Mas eu vou convergir do senhor, eu prefiro o direito. Divergir, perdão, eu vou Uhum. divergir do senhor. Eu prefiro o direito. Uhum. Até porque a Mas gente vive, quer dizer, vocês vivem aí no Brasil com dessa palavra chamada direito, tantos sem direitos, né? E muitos que não precisam com tantos direitos. eu estava acabando de conversar com um amigo de Maceió e ele tinha um contrato com a prefeitura e depois o contrato acabou e ele terminou perdendo, está desempregado e aí ele está entrando em um projeto de empreendedorismo. E Uhum. aí eu disse a ele que a única coisa que ele precisa para que a coisa realmente aconteça na vida dele é virar a chave. E que chave é essa? É a chave que o brasileiro foi doutrinado a ter. Por exemplo, eu particularmente, a minha vida inteira, eu nunca quis ter direitos trabalhistas. Nunca quis ter direito trabalhista para absolutamente nada. Por quê? Porque aquilo que eu faço, eu levo em consideração que eu posso, por exemplo, pagar a minha previdência privada, ou mesmo a que seja pública, mas eu posso pagar, eu não preciso que alguém pague por mim. Eu posso tocar com relação às questões da minha saúde, com relação a todas as coisas da minha vida, eu não precisei e não preciso do Estado para isso. E eu sempre entendi que se eu faço o melhor, consequentemente eu não preciso de ninguém que me ajude a resolver os meus problemas. Lógico que naquilo que eu faço, eu sempre faço o melhor que eu posso. É tanto que muitas pessoas aí me convidam, me chamam para fazer negócio e tal, aquele negócio todo, porque sabem que quando eu pego em uma coisa, eu pego para fazer.
eu pego para realizar. Então, de certa forma, isso é que é o meu maior direito, é de poder fazer aquilo que está às minhas mãos para serem feitos. Um fato interessante da minha vida, irmão Micaías, eu não sei se nós nos conhecemos, foi um pouco depois. Um pouco depois. Em 2012, eu sofri um acidente. Eu acho que eu contei isso para o senhor, né? Que eu quebrei a perna direita, o joelho esquerdo, clavícula direita, tive um corte na cabeça também. Foi terrível. Quase que Jesus me leva, mas enfim. Eu passei 6 meses de cama. 6 meses de cama sem poder atender nenhum dos meus clientes, pessoalmente. Mas eu tinha criado um sistema, um vínculo com os meus clientes tão bom que eu não precisei sair de casa para fazer o que eu fazia. Então, de casa, eu fazia as coisas acontecerem da mesma forma que eu fazia anteriormente saindo de casa. Então, eu não deixei de ganhar dinheiro porque eu estava de cama hospitalizado. Não deixei de ganhar dinheiro. Por quê? Porque eu fiz a coisa bem feita. Os clientes entendiam que eu não ia lá visitá-los porque eu estava impossibilitado, mas aí nós nos comunicávamos por telefone e tal. Tínhamos criado aquele vínculo de amizade. E o que é interessante disso é o que as pessoas muitas vezes não sabem. Eu, por exemplo, pago o INSS de forma particular. Eu nunca tive carteira assinada, mas eu pago meu INSS. E nessa época que eu tive esse acidente, eu dei entrada no meu INSS e também recebi os meus benefícios, mesmo não estando trabalhando, carteira assinada em lugar nenhum. É coisa que os brasileiros não sabem. Na sua grande maioria, elas não sabem que tem esse direito. Então são coisas que, E que acha que infelizmente, as precisa de um pessoas... intermediário, não é? Acha que precisa de um empresário para fazer isso. É a falta do Exatamente. conhecimento, exatamente. Ai, que bom. Sabe, que bom seria que, vamos botar aqui 5% da sociedade brasileira, 5% só, soubesse dessa informação. Mas nem tantos, nem todos sabem. A mesma Todos, coisa, a a grande mesma parte deles, coisa. desculpa aí, acham Uhum. que devem seguir aquela regra. Ah, eu tenho que assinar a azulzinha, porque o que tá valendo é a azulzinha, e eu acho que só a azulzinha vai me dar meus direitos. E não é assim dessa forma, né? Falta de informação deixa as pessoas mal informadas, né? E uma outra coisa também que é interessante é... Joel Rodrigues disse: eu tá frio, o amado está em Portugal, tá frio aí. Quantos graus tá aí, Micaías? Deixa eu ver aqui. De manhã tava fazendo 13, 14. Chuva constante, sem parar. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Bota aí pra gente ver. O espelho da minha casa. Dá pra ver? Vixe, Vou tudo tentar abrir. embaçado. Vou tentar abrir aqui a janela. Meu Acho que não dá pra ver. Jesus. Não é? Então tá muito frio. Enfim, continue aí o seu comentário. Vamos esquecer o frio. Senão, é bom que eu esqueça dele, um pouquinho. Pois é, aqui um calor medonho aí frio, né? Sim. Então, é justamente isso que as pessoas não sabem. Elas não sabem que elas podem pagar o próprio INSS delas e terem o direito de aposentadoria. Infelizmente, elas não sabem disso. Elas não sabem que se, por exemplo, elas pagarem o INSS e elas tiverem um acidente, elas podem reaver a questão do seguro. Essas coisas que fazem parte da legislação trabalhista e as pessoas não têm conhecimento e terminam não partindo para o empreendedorismo por conta da doutrinação de que você tem que ser empregado de alguém, você tem que ser empregado de alguém, você tem que ser empregado de alguém, e, enfim, é complicado. Ó, eu vou te contar uma experiência de um dos meus irmãos. Eu não recordo se ele tem carteira assinada ou se nunca teve. Ele Uhum, sempre, acho que ele começou a pagar, sei lá, acho que ele tinha uns 18, 19 anos. Sempre pagou que nem o senhor. Pagou o uhum, avulso, as obrigações da, 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 do INSS. uhum. Até hoje, ele tem alguns patrimônios lá no Brasil, aí no Brasil, só pagando os direitos dele. Só pagando. Hoje,
né? E aí eu perguntava para ele e ele disse: não, 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 não. E ele só tem a quarta série. Não, 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 quero assinar carteira não. Deixa eu pagar do jeito que tá ótimo. Estou amando, estou gostando. Eu mesmo sou o meu patrão, eu que vou lá e pago, não é? E que tanta gente que tem um nível de escolaridade superior e que sempre quer ir pela essa via de assinar carteira, de precisar de um intermediário e tal. É uma dessas Mas, coisas que são interessantes. Deixa eu relatar algo que poderia se fazer se não tivesse alguém para atrapalhar. Vê só. Um funcionário de mil só um reais. detalhe, do meu irmão, Diga. hoje ele tem 50, ele tem, vai fazer 50 anos, tem 40 e um pouquinho, 41, não é? Uhum. E de lá para cá sempre pagou e tal, tal, avulso, nunca, mas continue, desculpa o corte. Aí, se não tivesse ninguém para atrapalhar, imagine que eu pudesse fazer um contrato de prestação de serviço, pelo mesmo serviço que eu iria fazer com carteira assinada. Vamos supor, eu vou ser garçom, um exemplo. E eu vou ser garçom, vou ganhar R$ 1.000. E eu chegasse lá e dissesse assim, patrão, eu não queria que o senhor registrasse a minha carteira. Eu queria pagar avulso e os direitos trabalhistas que o senhor tem para pagar, o senhor me dá o dinheiro que eu me viro. Um trabalhador de R$ 1.000 custa para uma empresa R$ 2.000. R$ 2.000. E imagine que ele ganhasse aí, vamos supor que ele fizesse um acordo para ficar bom para os dois. Vamos supor que ele recebesse R$ 1.600. R$ 1.600. Aí eu faço a conta, R$ 1.000 e R$ 1.600. 12 meses de trabalho, mais décimo e mais férias. Dá 14 mil, certo? Dá R$ 14.000. Ele Sim. não estando trabalhando com carteira assinada, iria ganhar R$ 1.600 e ele pagaria os encargos trabalhistas, os encargos do INSS dele, que geraria aí em torno aí de uns 60, R$ 70. Mas vamos supor que gerasse R$ 100 de custo. Então, dos 1.600 ele teria R$ 100 de custo, ficaria com 1.500. Lembrando-se que a conta dos 14 meses, que é 12 meses de trabalho, mais décimo, mais férias, dá 14 mil. 10 meses de trabalho, trabalhando avulso, ele ganharia R$ 15.000. Já estaria com R$ 1.000 passando. Mais 2 meses de 1.500 daria mais 3 mil. Então daria R$ 18.000 por ano, em vez de estar ganhando 14 mil com décimo e férias. É uma Então margem veja bem, o bem que, grande. o que as pessoas perdem. Bem satisfatória, né? Bem O boa, que as né? pessoas perdem. Porque não pode fazer isso. Porque o Ministério do Trabalho proíbe isso. Brasil. E aí, sabe por Irmão que Cleito, proíbe? hum, Sabe por que proíbe? sim, Porque o dinheiro vai para o governo. É por isso que eles sim, proíbem. claro, claro, claro. Mas se o senhor tem algo para fazer, pode ir lá. Fique tranquilo. Obrigado Ok, pela participação. quero agradecer aí, tá? Desculpa ter interferido aí no seu comentário, não sei se ajudou ou não, mas quando fizer as outras lives com outros temas, não chame no privado. Ó, vai entrar na live lá, vamos comentar sobre isso e a gente se prepara e dentro do nosso tempo aqui, tá bem? Não, Forte tranquilo. abraço a todos aí do Pernambuco, de Garanhuns, os meus amigos e os do Brasil aí, o que eu conheço, ok? Fica na paz a todos. Tchau, Amém, tchau. querido. Tchau, tchau. É, Joel Rodrigues, fala aí para Micaías que o Joel Santos Rap está mandando um abraço. É isso aí, cara. Eu não sei se vocês gostaram do comentário, mas a gente pôde trazer é, algumas informações de alguém que está fora do Brasil e de coisas que estamos vivenciando aqui, né? Rosângela Barros, que Deus abençoe, minha irmã. A paz do Senhor. E
o bom é que esse comentário lá de fora justamente mostra que lá fora tem muitas possibilidades que são um pouco diferentes daqui do Brasil. Mas, por exemplo, o Micaías está recebendo euro lá na Europa, né, Micaías? E estamos justamente entendendo. Uma das coisas que eu gosto de comentar. Uma das coisas que eu gosto de comentar. Eu tive olhando uma câmera que eu estou paquerando ela para o meu uso. E ela custa nos Estados Unidos US$ 995. E aqui no Brasil, ela custa quase R$ 10.000. E aí eu fico pensando, vamos supor que um trabalhador ganhe lá US$ 2.000 e um trabalhador ganhe aqui R$ 2.000. Quanto tempo o trabalhador de lá vai passar para comprar uma câmera dessa para ele e quanto tempo um trabalhador daqui vai passar para comprar uma câmera dessa? É surreal a diferença. É absurdamente diferente. Um trabalhador comum lá nos Estados Unidos pode comprar facilmente uma câmera dessa, como se a gente fosse comprar algo aqui de R$ 1.000. De R$ 1.000. Mas não custa R$ 1.000, custa quase R$ 10.000. Então são coisas que nós observamos. E o que é que eu mais trago à tona da América para aqui? É que lá o trabalho é valorizado e os produtos são desvalorizados. No nosso país, os produtos são valorizados e o serviço é desvalorizado. É o que a gente justamente precisa entender. Quando eu vejo pessoas dizer, porque no tempo de Lula foi que eu consegui comprar uma moto e não sei o que, aquele negócio todo, devendo trocentas parcelas, mas eu costumo dizer que o bom seria, não era que ele tivesse o crédito para comprar, mas que ele tivesse o dinheiro para comprar. Porque um trabalhador comum nos Estados Unidos pode andar com Corolla 2015 completo. E aqui no Brasil, quem pode? Um Corolla 2015 aí custa R$ 70.000. Qual trabalhador comum que vai poder comprar um carro de R$ 70.000? Então é justamente isso que percebemos que há uma grande diferença de um país de primeiro mundo para o nosso país. É que aqui precisa se valorizar o trabalhador e não os produtos. Os produtos têm que ser baratos. Os trabalhadores é que tem que ser caro. Aí sim a gente vai começar a ver uma diferença. E esquecer esses negócios de leis trabalhistas, porque isso só atrapalha. Só atrapalha, mais do que ajuda. O que na verdade precisa no Brasil é se cumprir contratos. Chegou o trabalhador, vamos lá, vamos fazer o contrato, como é? Não, eu quero trabalhar 12 horas, o senhor vai me pagar quanto? Vou pagar tanto, beleza. Vamos fechar o contrato. E forçar com que ambos cumpram o contrato. Porque na grande maioria o que se vê é que, por exemplo, o patrão não pode descumprir, mas o empregado pode. Então isso é que é complicado. Eu digo isso por diversas vezes que os meus pais foram à Justiça do Trabalho, onde pessoas colocaram na justiça e aí, graças a Deus, os meus pais têm pagado tudo nos mínimos detalhes. Nunca perderam absolutamente nada no Ministério do Trabalho. Mas todas as vezes que os empregados colocaram na justiça, gerou-se despesa. Precisa-se pagar um advogado e ali é no mínimo R$ 500, R$ 600. Que ali você perdeu, acabou. Ele botou na justiça, o advogado você já perdeu. Então, por mais que você ganhe, você teve um prejuízo de R$ 500, R$ 600. Então, é muito complicado. É muito complicado. O que precisa se ter aqui no Brasil é uma responsabilidade de ambas as partes de cumprimento de contratos. Fez o contrato, cumpra seus contratos. Cumpra os seus contratos. Isso sim é o que a gente precisa no Brasil. É o que a gente acredita que vai fazer com que o Brasil receba investimentos do exterior. É quando o pessoal de lá de fora entender que o brasileiro ele cumpre seus contratos. E se ele não cumprir, a justiça cai em cima dele e ele tem que cumprir de todo jeito. Porque assim é nos Estados Unidos,
assim é nos países de primeiro mundo, onde se cumpre aquilo que se prometeu. Então, eu vou ficando por aqui, agradeço muito a participação de Marcijane, meu tio, ali de Santana do Ipanema, Micaías lá de Portugal, Bianca Tavares, também um abraço, Joel Rodrigues, Daniel Filho, Alex André, Adriano Lira, Aldemir Gomes ali de Brejão, Priscila Chagas, Rose, Virgínia Carvalho, Joab Souza, Rayane, Graziane, meu amigo de infância ali de Bom Conselho, Ivanildo, Fadima, Everton de Maceió, né? Eu acho que ele ainda tá morando em Maceió. O Edja, Thalita, Rosângela, Viviane, Nádia, deixa eu ver quem mais esteve aqui conosco. Livraria, El Shaddai, Daniele Silva, Jonas Paz e Cleuber Tavares. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela participação. Entrou também Adson, meu líder aqui de Garanhuns. Depois pode dar uma rebobinada aí e ver aí os nossos comentários. Você pode até deixar aí seu comentário mostrando que empreender no Brasil é muito melhor do que cumprir as leis trabalhistas. David Emanuel também, um abraço. Vou ficando por aqui. Obrigado aí a audiência de vocês, a participação, os comentários. Não esquece, compartilha. E muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.